Oi, gente! Para você que não me conhece, meu nome é Silvana e eu criei esse canal Desvendando para a gente falar sobre autoconhecimento. E no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre investimento. Mas antes eu quero deixar muito claro uma coisa aqui. Não sou especialista em nada, tudo que eu vou dizer aqui é uma opinião minha das coisas que eu aplico para minha vida, de acordo com as coisas que eu estudei, que fique bem claro, não estou dando dica de o que você pode fazer, no que você pode investir, não. Eu vou falar sobre a importância de você investir o seu dinheiro. É disso que eu vou falar. E compartilhar a minha experiência com vocês. Se você já está há mais tempo aqui no canal, você já deve ter ouvido falar sobre a compra do meu apartamento. Que fique bem claro uma coisa, o que eu vou dizer aqui não desmerece nada do que eu falei lá no vídeo do apartamento, tá? Foi uma coisa que eu trabalhei, que eu lutei, investi, tá lá, comprado. Eu tô pegando meu aluguel e reinvestindo e tá tudo certo, maravilhoso, tá? Se eu tivesse o conhecimento, preste atenção. Se eu tivesse o conhecimento do mundo dos investimentos, quando eu vim para cá, eu não teria comprado o apartamento. Por quê, gente? Porque existe uma coisa maravilhosa chamada juros compostos que vai fazer o seu dinheiro crescer exponencialmente. Então, vamos lá. Conhecimento é poder, viu? Conhecimento é poder. Realmente, conhecimento é poder. Eu não tinha esse conhecimento, eu nem sabia que o mundo de investimento existia, né? Então, o que eu pensava? O sonho da casa própria. Então, foi nisso que eu foquei, foi o que era o que eu queria, né? Mas enfim, então, uma coisa, outra coisa, tá? Tinha um sonho da casa própria, tá tudo certo, beleza. Agora, hoje, se a Silvana do passado, né, que lutou para comprar esse apartamento, tivesse o conhecimento que essa Silvana agora, do presente, tem a respeito de investimentos, certamente não teria comprado um apartamento. Eu teria começado a investir desde lá, e a uma hora dessa, com certeza, as coisas estariam bem diferentes na minha vida. Eu já teria conquistado a minha independência financeira. E aí sim, quando você conquista a sua independência financeira, eu acho que você nem faz questão de ter uma casa própria. Porque você pode morar de aluguel à vontade, você não precisa trabalhar, né? Porque dá para viver de investimentos, enfim. Então a questão é a seguinte: tem muita gente que não sabe desse mundo dos investimentos. Eu já comentei em alguns vídeos lá no comecinho no canal que eu acho importante falar de assuntos aleatórios, como esse, por exemplo, porque isso pode atingir pessoas que jamais iriam buscar um vídeo sobre investimentos necessariamente, né? Então, você cai num canal de autoconhecimento, me escuta falar sobre investimento, até porque foi o que aconteceu comigo. Eu estava vendo um vídeo sobre Destralhe, né, organização de casa, e a pessoa começou a falar sobre isso. E na hora eu confesso que quando a pessoa falou, que dinheiro na poupança não é o melhor investimento, aquilo para mim foi assim, como assim dinheiro na poupança não é o melhor investimento? Porque era a informação que eu tinha. E a partir daquilo ali, eu comecei a buscar e encontrei esse mundo dos investimentos, uma série de coisas, na verdade, né? Não foi só isso. Mas essa foi a primeira coisa que eu falei, peraí, como assim dinheiro na poupança não é um investimento? Porque foi assim que eu aprendi, né? Guardar dinheiro na poupança. Quem nunca ouviu isso? Eu acho importante falar, porque isso pode mudar a vida de pessoas, simplesmente. E digo mais, até hoje, as pessoas assim, ó, se eu encontrar uma pessoa no mercado, eu falo sobre investimento. E já teve momentos eu falo assim, Silvana, será que de repente não tá meio ruim você fazer isso? E aí eu penso assim, não tá não. Sabe por quê? Porque essa informação pode mudar a vida de alguém. Mudou a minha. Porque como é que não pode mudar do outro, né? Você dá a informação. Se a pessoa quiser seguir, maravilhoso, bom pra ela, né? Se não quiser, paciência. E eu vou dizer, já tive experiência assim, de falar com um taxista sobre isso e ver o olho do cara brilhar. Ver o olho dele brilhar, de ter um contato com aquilo ali. Porque, infelizmente, quando você fala, a maioria das pessoas, quando você fala sobre investimento, elas falam assim, ó, não, eu não tenho dinheiro para investir. Gente, qualquer um tem dinheiro para investir. Sabe por quê? Tem fundo imobiliário que custa R$10. Tem fundo imobiliário que custa R$8. Aí você vai falar para mim que você não tem dinheiro para investir? É porque, infelizmente, o paradigma é esse, né? Investimento é coisa para rico, né? E pobre tem que trabalhar até o final da vida e quando tiver velho todo zoado, que não tiver uma gota de saúde, agora você pode descansar, né? Com uma aposentadoria miserável que não vai cobrir nem os remédios que você vai precisar. Então, assim, as pessoas precisam saber. No mais, eu não sei se vocês conhecem a Natália Arcuri, que foi, assim, uma grande inspiração para mim. Eu aprendi muito com ela, para mim ela é uma querida, ela faz parte dessa minha trajetória no mundo dos investimentos, eu aprendi muito com ela, e ela sempre fala assim, ó, gente, espalhe isso para o maior número de pessoas. As pessoas precisam saber que existe esse universo. E eu faço isso até hoje, né? Isso ficou comigo e eu faço. Por quê? Porque tem muita gente que tá ali ó, na corrida dos ratos, né? Trabalha para pagar conta, aí paga conta e trabalha mais, e paga conta, e tá ali, e vai ficar ali o resto da vida, se não chegar alguém e falar, você sabia que você pode mais? Eu tenho amigos, inclusive, que falam, né? Não, mas eu não tenho como investir. Gente, tem sim.
Tem sim. Então, assim, a primeira coisa que você precisa saber, número um, é o mundo dos investimentos não é para rico. Investimento é para todo mundo. Primeira coisa que você tem que entender, investimento é para todo mundo. Número dois, você consegue construir o seu patrimônio sim. Se você tiver foco, persistência, você consegue construir o seu patrimônio sim. Eu tenho amigas que eu comecei a falar de investimento, eu falo para todo mundo, né? E eu tenho certeza que em algum momento da minha vida eu virei a chatonilda dos investimentos. Porque quando você quer, eu tenho essa questão, quando eu provo de uma coisa que é muito boa, eu quero que todo mundo conheça aquilo. Só que às vezes eu acabo ficando meio chata, confesso. Então, assim, eu tenho amigos que, se eles tivessem começado a investir no momento onde eu comecei a falar com eles, com certeza hoje eles já estariam com o dinheirinho trabalhando para eles, gerando uma rendinha por menor que fosse, porque você não vai passar na rua e alguém me fala, ô, vem cá, toma aqui, ó, R$ 10. Ninguém vai fazer isso por você. Então, assim, ó, qualquer dinheiro que entra, você tá no lucro, né? Porque você não vai ganhar dinheiro na rua. Então, assim, eu tenho amigas que eu olho para trás, no momento onde eu comecei a falar sobre investimento, até hoje a pessoa não fez nada, não estou criticando, cada um sabe de si, mas a pessoa realmente não quis investir. E aí eu penso, se tivesse investido lá quando eu comecei a falar, agora aqui, ó, nesse tempo que passou, porque o tempo vai passar do mesmo jeito, né? Você investindo ou não, o tempo vai passar. Já estaria recebendo um dinheirinho, né? Então, qual que é a vibe do investimento? É você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E eu queria falar sobre uma coisa que é conhecida aí no mundo dos investimentos como a polêmica do cafezinho, e eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Minha opinião pessoal, o embasamento que eu tenho é a minha vida, minha cabeça, as coisas que eu escuto e as conclusões às quais eu chego, tá? Que é o seguinte, tem muita gente no mundo dos investimentos que fala que você não vai ficar rico se você deixar de tomar o seu cafezinho, ou economizando nisso ou naquilo. Vamos lá, muita calma nessa hora. O que eu observei, né? O que eu observei? Porque, por exemplo, a Natália mesmo, ela tem vídeos, né, na época que eu acompanhava ela, tem vídeos dela ensinando como que você usa o seu detergente de pia, para você não usar além do que você precisa. Como que você faz o cálculo para comprar papel higiênico, porque às vezes a gente vê um papel higiênico numa promoção, só que quando você vai calcular a metragem, você vê que não vale a pena. Então, assim, são pequenas coisas, e eu já vi, inclusive, gente, como é que eu posso dizer, fazendo piada, né, sobre esse tipo, não falou que era dela, mas fazendo piada sobre as economias burras, né, que eles chamam e tudo mais. Enfim, gente, cada um é de um jeito, certo? Eu, graças a Deus, eu sou muito disciplinada para essas coisas. Se eu tiver que economizar no detergente de pia, eu vou economizar no detergente de pia, sabe por quê? Porque é o meu dinheiro. E não é só isso, tá? Uma coisa muito importante que você tem que entender é o seguinte: ah, mas isso aí é R$ 10 só. Não, não é R$ 10 só, não. Vamos lembrar que para você ganhar aqueles R$ 10 só, você fez o quê? Você provavelmente vendeu o seu tempo para alguém. Tempo é um recurso que não é renovável. Aquele tempo que você vendeu lá pro seu patrão para você receber aqueles R$ 10, ele não volta nunca mais. O dinheiro você vai continuar fazendo, mas o tempo que você empreendeu lá, ele não volta nunca mais. Então, eu acho que quando você começa a encarar o seu dinheiro como o tempo, né? Qual que é o significado daquele dinheiro? É um tempo que você vendeu para alguém, né? Em troca daquele dinheiro. E o tempo que você vendeu não vai voltar. Se você continuar vendendo mais tempo, no outro mês você vai ter mais dinheiro. Mas aquele tempo, aquela saúde que você empreendeu ali, não volta mais não. Então eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. Pelo menos eu penso dessa forma. Então assim, muita gente já fez piada sobre isso, né? Essas economias burras. Eu vou falar por mim agora, quero deixar bem claro que esse é o meu exemplo. Isso é o que a Silvana fez e é a opinião da Silvana, tá? Que é pelo que eu posso falar. Eu já fiz umas contas, conversando com algumas amigas. Se eu fosse tomar café na rua todo dia, o dinheiro que eu ia ter investido por mês, multiplicado pelo ano, é um montante bom. É um bom dinheiro. Esse dinheiro guardado numa conta com um rendimento ou investido, digamos, em fundos imobiliários, por exemplo, ou até mesmo em ações, esse dinheiro tinha capacidade de se multiplicar. Entende? Então, assim, ó, o que eu notei? Geralmente, as pessoas que falam, Ai, você não vai ficar rico cortando um cafezinho. tá, você não vai ficar rico cortando o cafezinho, mas isso te ajuda a chegar lá na frente. Eu falo isso por experiência própria. Muita coisa que eu vejo que as pessoas fazem, como o cafezinho, por exemplo, é um ótimo exemplo. Tem aqui, por exemplo, tá? Aqui tem gente que compra café na rua todo dia. Pega o dinheiro que você gasta com café na rua todo dia, faz as contas. Faz as contas de quanto ele estaria rendendo numa conta com a rentabilidade X, entende? Então, assim, eu particularmente sou a favor de, em vez de você comprar seu café na rua, você fazer o seu café dentro de casa.
Então, eu sou a favor. Então, em vez de você gastar aquele dinheiro naquele café, cara, o dinheiro que você gasta em, sei lá, um café de uma semana, pelas minhas contas, na minha cabeça, o café que eu compro para dentro de casa, nossa senhora, dá para um bom tempo. Então, assim, gente, já ouviram esse ditado que é de grão em grão que a galinha enche o papo? E outra coisa, o próprio exemplo do apartamento. Eu comecei com R$ 700. Eu consegui transformar aqueles R$ 700 em um apartamento. Vai dizer para mim que essa economia é uma economia burra? Quando eu deixava de comprar as minhas comidas, né, o delivery de final de semana, para poder juntar? Não é, gente, não acho que seja em vão. O que eu acho é que às vezes essas pessoas, essas pessoas da internet que dão conselhos, elas já estão ricas já há tanto tempo, ou talvez nem precisaram começar tão de baixo, que elas acham que essa polêmica do cafezinho, não, você não vai ficar, não vai fazer diferença o cafezinho. Então, assim, é a minha opinião, tá? Observando as pessoas, mesmo as pessoas que eu acompanho, eu olho e falo, pela história delas, né, que elas contam no canal, como é que elas começaram, eu penso, a pessoa já começou investindo bastante, né? Então, assim, é óbvio que para ela o cafezinho na cabeça dela não faz diferença. Então, assim, ó, a minha opinião, de acordo com a minha experiência de vida, que é pelo que eu posso falar, sim, o cafezinho faz diferença sim, tá? Então, você deixar de comprar o seu café na rua, ou, por exemplo, comida, marmita. Você acha que é mais barato você comer na rua ou você fazer seu ranguinho em casa e levar pro trabalho? Eu faço meu rango em casa. Então, assim, bote o seu dinheiro para trabalhar para você. Gente, hoje em dia tem tudo na internet, tudo que você precisar tá na internet, tá? E uma forma de fazer renda passiva, né, ou seja, aquela grana que você não precisa trabalhar para chegar até você, é ações e fundos imobiliários. Não estou dando dica de investimento, não sou qualificada para isso, mas vai pesquisar, tá tudo aqui no YouTube. Tá tudo aqui no YouTube. Tem fundo imobiliário de 8 e pouco, R$ 9. Depois de um tempo de tanto comprar os fundos, vai chegar um momento em que o dinheiro que aqueles fundos vai estar gerando para você, já dá para você comprar uma cota sem fazer nada, sem enfiar a mão no bolso. É uma verdadeira bola de neve. Então, faça suas pesquisas. Hoje em dia na internet tem tudo que é tipo de informação que a gente precisa para poder se virar, né? Então, assim, pesquise sobre investimentos, sobre bolsa de valores. Parece muito complicado, mas não é. Hoje em dia, como eu falei, no YouTube tem tudo. Você coloca lá investimentos, vai ter um monte de gente falando sobre isso. Encontra uma pessoa que você gosta de ouvir falar, uma pessoa com quem você sabe que bate, que você fala, eu gosto dessa pessoa, eu gosto do jeito que ela explica. Estuda, compra o caderninho e faz as suas anotações. E saiba que sim, o mundo do investimento é para todo mundo, não é só para rico. Foi-se o tempo em que você tinha que ter muito dinheiro para poder investir. Hoje em dia, com R$ 10 você já compra um fundo imobiliário. Hoje em dia, tem uma ação, que eu não vou falar o nome, ela custa acho que menos de R$ 4, menos de R$ 5. Você não tem R$ 5? É claro que você tem. Você só precisa focar e fazer isso acontecer. Então foi isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até o final. Não esquece de deixar o seu like. Esse like é muito importante pra gente que cria conteúdo aqui. Manda esse vídeo para alguém que você acha que tá precisando ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal para você ficar sabendo quando eu posto vídeos novos aqui. E até o próximo vídeo.